em que ela costuma sempre fazer essa feijoada às quintas-feiras, e nessa quinta específica ela convidou as lideranças evangélicas, pastores aqui do Distrito Federal para esse evento. Lembrando que ela é candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A Michelle Bolsonaro esteve nesse evento também, ou seja, eram lideranças evangélicas conversando com pessoas que estão muito fortes nesse meio. Inclusive a Damares, junto com a Michelle Bolsonaro, são grandes líderes femininas do meio evangélico aqui em Brasília. Mas o que eu ouvi, olha que interessante, no dia desse almoço foi o dia daquele escândalo da mentira do Flávio Bolsonaro sobre o currículo dele ter feito um curso, uma pós-graduação na UFRJ, o que é mentira. Vários candidatos, inclusive a deputados distritais que estavam neste evento, ficaram com medo, com receio de publicar posts, stories na internet com a foto do Flávio Bolsonaro por conta disso. Alguns deles me disseram o seguinte: olha, é muita mentira, eles vão atribuir o meu nome, atrelar o meu nome às mentiras do Flávio também. Poxa, eu sou formado, eu sou pós-graduado, tenho lá meu currículo e vou atrelar a minha imagem lá na minha rede social ao Flávio nesse momento. Então, nesse dia, os pastores estavam ali bem desconfiados do Flávio e candidatos a deputados distritais com dificuldade de manter as fotos, os vídeos, os posts que fizeram com o Flávio por conta dessa mentira. Então, preocupação, inclusive no meio evangélico, com as mentiras e as trapalhadas aí do Flávio Bolsonaro durante a sua campanha. Foram várias, até já ele conseguiu, como você disse, superá-las, mas cada dia que passa aparece uma. Então, os próprios candidatos do PL, distritais do PL, em dúvida se mantinham ali o seu post ou não, junto com o Flávio Bolsonaro naquele momento, se valeria a pena. Sem dúvida, Neila. Com certeza essas pessoas vão votar no Flávio Bolsonaro. O que a gente precisa entender, e essa é uma dificuldade do Flávio Bolsonaro, é ter ali essas lideranças de direita empolgadas com a campanha dele. Hoje eu vi esse vídeo do Nicolas Ferreira, é um vídeo de apresentação, tem mais de 1 milhão de curtidas. Nesse vídeo o Nicolas foca na campanha dele. Ele critica ali o Lula, mas em nenhum momento do vídeo ele menciona o Flávio Bolsonaro. A gente tem que ver também a Michelle. Ela gravou já ali com o Flávio Bolsonaro, né? Foi nessa semana a gravação, primeiro reencontro dos dois. Mas vamos ver até que ponto a Michelle vai ser uma cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro, ali empolgada. O Tarcísio de Freitas, num eventual segundo turno, o Tarcísio já tendo garantido a reeleição dele em São Paulo no primeiro turno. Será que ele vai atuar de forma contundente pela eleição do Flávio Bolsonaro? Tem muita gente na esquerda que aposta que o Tarcísio pode fazer corpo mole, pensando já em 2030, que não interessaria, o raciocínio não interessaria para o Tarcísio a eleição do Flávio agora, porque em 2030 o Tarcísio não pode tentar a reeleição ao governo de São Paulo e pode vir a ser candidato. Se o Flávio se elege agora, ele surge como a grande principal liderança da direita, vai estar no cargo, vai poder tentar reeleição. Então, vamos ver se esses atores da direita vão trabalhar de forma contundente, de forma empolgada para o Flávio Bolsonaro. Essa é uma questão para o Flávio Bolsonaro. Esses três personagens, Tarcísio, Michelle e Nicolas, podem ser... A minha avaliação pelo movimento que eu vejo desses candidatos, Neila, dessas lideranças, da Michelle, do Nicolas e do Tarcísio, é de que eles estão fazendo jogos próprios. A Michelle, ela indicou muito que ela tenta ali surgir como uma liderança da direita. Ela é uma mulher muito influente. Para mim, hoje é a primeira-dama mais influente, né? Mais do que Janja, mais do que Marcela. Ela sozinha, ela consegue ter ali luz própria, a Michelle hoje. Então, me parece muito pelos movimentos recentes da Michelle, pelo que a gente apura nos bastidores, que ela está tentando trilhar um caminho ali também independente dos filhos do Jair Bolsonaro. O Nicolas também parece, e o Nicolas é muito ligado à Michelle, né? Então parecem que os dois podem formar de repente uma força política, junto a Damares, junto o Nicolas, junto a Michelle, e formam ali um grupo na direita forte, né? E que tem voto, né? A gente vai ver agora o potencial eleitoral da Michelle. A gente já viu da Damares, tem visto o do Nicolas nas últimas eleições. Então esse é um grande desafio para o Flávio Bolsonaro. A gente está vendo aí agora imagens ali da Vila Euclides, em São Paulo, um sol muito quente, né? O pessoal ali marcando presença. Essa foi sempre a ideia do presidente Lula, encher
esse estádio. Salvo engano, a meta deles, Neila, você pode até me corrigir, você está aí também com o pessoal da produção, era reunir cerca de 30 mil pessoas nesse estádio, né? E o Lula já planeja um comício no estádio do Bangu, que é lá no Rio de Janeiro, no próximo sábado. Aí é um estádio menor ali, com capacidade para pouco mais de 9 mil pessoas. Então ele está escolhendo estádios ali com a capacidade pequena ou média, que é para dar aquela imagem de público grande, né? O Flávio também tem essa preocupação, escolheu a Praia de Copacabana, mas a Praia de Copacabana ela é uma faixa maior, né? Ela não é tão limitada quanto a Paulista, que é um corredor mais curto, mais estreito. A Avenida Atlântida, ela ali tem várias, né, faixas, e isso pode, na foto pode ser mais difícil, né, para a fotografia, para dar uma ideia de que tem muita gente no evento. No olhar, se a gente for agora no olhômetro, ver as duas imagens, de fato, o evento do presidente Lula está bem mais cheio do que o evento do Flávio Bolsonaro. Inclusive, a nossa repórter que está lá no Rio de Janeiro, a Bruna Lima, diz que por enquanto está bem vazio, vazio no que diz respeito às expectativas que eles tinham de público lá para a praia de Copacabana. Para a gente terminar de falar da pesquisa Quest, Gadelha, e de públicos importantes para os dois candidatos que estão mais à frente das pesquisas, tem aí o público masculino e o público feminino, o que é importantíssimo para Flávio Bolsonaro, porque o público feminino, ele desgostava de Jair Bolsonaro. Então, se Flávio vem como moderado para tentar angariar as mulheres para sua campanha, agora é o momento. No caso dos homens, aí, o presidente Lula está à frente com 39% dos votos e Flávio Bolsonaro com 34% dos votos. Então, homens hoje votam mais no presidente Lula. Agora eu quero ver a imagem das mulheres. Vamos falar das mulheres, produção. Mulheres, Lula com 39% de votos, de intenção de votos, e Flávio Bolsonaro com 28%. É uma diferença, assim, grande. Flávio vai ter que lutar e ele já está tentando trabalhar para conquistar essas mulheres para o seu público, para o seu eleitorado. Lembrando que Jair Bolsonaro repelia, por conta das suas atitudes misóginas e machistas, o público feminino. A Michele Bolsonaro tentou reverter isso, por um momento não conseguiu. Agora ela tenta reverter isso para a família Bolsonaro inteiro, para a campanha dela. Isso vai ser sensacional, até porque ela criou ali uma tríade, né? Michele, Bia e Celina, Bia Kicis e Celina, que é a governadora aqui do Distrito Federal, ou seja, 3 mulheres falando com a população feminina, uma para o Executivo, uma para o Legislativo e 2 para o Legislativo, né? Bia e Celina, Bia e Michele para o Senado aqui do Distrito Federal. Então, Flávio vai ter que contar com a Michele na campanha dele para chamar essas mulheres, para se aproximar das mulheres e mais. Como ele não conseguiu encaixar uma mulher na vice, acabou colocando o Alfredo Gaspar por outros motivos, que é aí a farra do INSS, ele vai usar muito a mulher dele, né, a Fernanda Bolsonaro, como um ativo nos seus eventos de campanha. Muito provavelmente hoje a Fernanda estará presente também. No primeiro evento que a Fernanda participou, Gadelha, eu achei ela ali muito crua, com muita dificuldade de se manifestar, de se colocar, de falar ali com o celular na mão. Muita gente criticou, mas de fato ela é muito crua para falar para a população. Então precisa de um treino ali para Fernanda se soltar e se aproximar mais das mulheres. Mas para além do palco, ela vem aí tentando agregar essas pessoas nas redes sociais, né, e mostrar como ela é próxima do marido. Então, no evento hoje a Fernanda deve estar presente. Ela que participou da última live aí também do Flávio Bolsonaro. Ele, inclusive, agradeceu o carinho das pessoas com a Fernanda. Mas é isso, vai precisar tanto da Michele quanto da Fernanda para se aproximar do público feminino, né? Agora começa a utilização das mulheres nas campanhas eleitorais, o que, por um lado, complica. Complica porque o que a gente queria era mulher à frente de chapa, assim como a Michele queria, mulheres no comando, mulheres como candidatas, mas o PL tirou essa vontade da Michele, essa determinação da Michele, e por isso ela acabou deixando o PL mulher. Mas fato é, Gadelha, que é o que eu quero que você explique para quem está nos assistindo, como Michele e Fernanda serão ativos importantes para convencer o público, o eleitor do Flávio Bolsonaro.
Olha, eu acho que a Michelle é a mais importante até do que a Fernanda, sobretudo junto ao eleitorado feminino evangélico e religioso como um todo, né? Eu acho que a forma como a Michelle expôs o Flávio, ela trouxe prejuízos para ele. Talvez nem a própria Michelle, com essa reconciliação, consiga reverter esse prejuízo. Quando ela falou que foi maltratada pelo Flávio, aquele vídeo ele vai ser usado, obviamente, pela esquerda para atacar o Flávio Bolsonaro. Ela utilizou ali uma linguagem forte para atacar o enteado. Isso, claro, ajudou a aumentar a rejeição do Flávio Bolsonaro. Agora, acho que nem a volta, essa reconciliação ali, ela não é capaz suficiente, isso é uma avaliação minha, de reverter o prejuízo que o vídeo inicial fez. A Fernanda, que é a esposa do Flávio Bolsonaro, ela mesma disse, ela não é política, ela é uma cirurgiã dentista. Claro, ela foi colocada nessa campanha, ela está passando aí por esse processo de treinamento, só que ela não tem a mesma eloquência que a Michelle teve. Lembrando que na eleição de 2018, no segundo turno, que teve aquele movimento Ele Não no mundo todo, que acabou influenciando na eleição do Bolsonaro, a Michelle foi colocada no programa eleitoral do Bolsonaro para dizer, olha, ele é meu marido, ele não é isso tudo que estão dizendo aí contra as mulheres, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Então, e a Michelle se mostrou ali, até por ser uma líder evangélica também, ela tem, né, uma eloquência muito grande, um carisma muito grande, que a Fernanda ainda não mostrou ter, a Fernanda, esposa do Flávio Bolsonaro. Mas claro que o Flávio Bolsonaro vai tentar isso. Agora vamos ressaltar também, nele, que a campanha do presidente Lula também não tem nenhuma mulher na chapa, é ele e o Alckmin. Inclusive, quando foi na convenção dele, que foi ali no começo de agosto, só a Janja falou, foi até alvo de críticas ali internas no PT, porque não colocaram mulheres para falar. Hoje, ele pretende corrigir esse erro. A expectativa é de que, além de Janja, outras mulheres falem, para também mostrar que a mulher tem voz. A gente vê campanhas nos estados também, que poucas são as presenças das mulheres, chapas pelo próprio PT. Lá no Ceará, por exemplo, a chapa ela só tem uma mulher, que é a deputada federal Luiziane Lins. Você vê aí na imagem agora ao vivo, só para quem está nos acompanhando, o Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, está no PSOL, mas está ali no evento do presidente Lula, o PSOL está apoiando o Lula. Então é um grande desafio, Neila, para o Flávio, essa questão do público feminino. Essa questão da moderação do Flávio, ela ajuda a trazer o eleitorado feminino. Agora a gente precisa ver, o Flávio ele é mais moderado que o pai, mas nas últimas semanas ele abandonou um pouco a postura moderada em relação ao STF. A gente tem visto o Flávio ali já fazendo críticas nominais a ministros, ao Alexandre de Moraes, que é adversário do bolsonarismo. Lá ali no começo da pré-campanha, o Flávio estava adotando um tom mais moderado, né? Ele fazia críticas ao judiciário, mas não nominava essas críticas. Agora não, ele tem feito ali críticas nominais. E acho, Neila, aqui também que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou ajudando esse discurso de vitimismo do Flávio quando ele negou que os filhos se encontrassem com o pai por 30 minutos durante o Dia dos Pais. Inclusive, na própria esquerda, na própria campanha do presidente Lula, houve essa avaliação de que o ministro Alexandre de Moraes errou. Por quê? Errou do ponto de... Essa é uma avaliação política, não jurídica, tá? A avaliação de que ele errou porque ele reforçou o discurso de vitimismo, deu mais munição para o Flávio e os filhos de Jair Bolsonaro, né, reforçarem de que são alvos de uma perseguição. Dia dos Pais é um dia que costuma mexer muito com a emoção das pessoas. Eu sou pai, então todo mundo fica ali, não tanto da própria direita quanto na esquerda, reforça ali, talvez, esse discurso da munição para o Flávio, né, se dizer perseguido, não pôde encontrar o pai no Dia dos Pais. Então, eu acho que o judiciário, às vezes, comete ali alguns excessos. Tudo bem, o Alexandre de Moraes tinha uma lógica. A lógica dele é, eu proibi por 90 dias, então estava prejudicado, né, o pedido dos filhos de encontrar com o pai, porque já havia essa proibição anterior de visitas, né? Mas a lei não proibia ele voltar atrás e abrir essa exceção ali no Dia dos Pais. Então vai ser um grande desafio, sim, para o Flávio. Eu lembro da campanha eleitoral de 2014, que também cobri muito de perto. O Aécio Neves perdeu votos ali na reta final, quando no debate da TV Globo, salvo engano, ele chamou a então presidente Dilma, candidata à reeleição, de leviana. Aquilo ali soou como uma agressão, a própria campanha do Aécio na época viu como um erro, né? E isso pode ter custado, talvez ajudou ele ali na derrota para Dilma, que também foi uma derrota por uma margem muito pequena de votos. Então, assim, todos os movimentos têm que ser calculados numa eleição apertada, como eu disse mais cedo.
uma avaliação que eu compartilho, que consta tanto na campanha do Flávio quanto na campanha do Lula. Vai ganhar essa eleição quem errar menos. E qualquer errinho, qualquer frase mal colocada numa entrevista ali na imprensa durante um ato de campanha, seja num debate, pode ser usada como arma pelo adversário para tentar desgastar. E hoje em dia, em tempos de redes sociais, tudo viraliza muito rápido, né? Assim, no último dia da campanha, pode ser assim, no dia da eleição, viraliza tão rápido que pode vir a prejudicar qualquer que seja o candidato. Muito brevemente, Acho que eu não estou escutando. Fica aqui com a gente para a gente poder comentar, debater, analisar esse primeiro dia de campanha, primeiro dia de campanha real oficial aí dos candidatos a todos os cargos eletivos aqui nas eleições de 2026. Então a gente já volta com vocês e continuamos com a nossa programação normal aqui pelo YouTube. Deixa eu dar bom dia também para o Felipe Monteiro, o Felipe que já está ao vivo com a gente. Estamos aqui discutindo pesquisa Quest, intenção de voto, discutindo o que é que vai mudar essa campanha nesse ano. Primeiro dia, Felipe, o que é que a gente deve esperar, principalmente do Flávio Bolsonaro e do Lula? Claro, a gente vai falar de todo mundo hoje, viu, gente? Podem ficar tranquilos, mas o que esperar dos dois atos que estão atrasados, tá? Tanto do Lula quanto do Flávio, atos atrasados, mas devem começar já já. Bom dia, Felipe. Neila, bom dia, Igor Gadelha, bom dia aos telespectadores. Neila, hoje inicia a campanha política, né? Hoje é o primeiro dia, né? É o dia que tudo começa, né? E o PT, né, e o Lula e o Flávio Bolsonaro querem mostrar uma certa força, né? Uma certa força, né? O Lula aqui em São Paulo, o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né? Então a gente pode esperar que os dois querem movimentar, né, e mostrar para o público em geral que os apoiam que eles querem mobilizar, né, a população em nome da sua candidatura, né? Então, os dois estão querendo mostrar exatamente a força, né, nesse momento, né? E essa pesquisa mostra exatamente que, apesar da vantagem do Lula ser significativa, né, 38% contra 31%, né, mas o jogo está aberto ainda, né? Não dá para falar que o jogo acabou, né? Aquela ideia do Lula e da campanha do PT de querer, né, mostrar, né, que tem condição de ganhar no primeiro turno, na minha opinião, está um pouco aquém, né, pelas pesquisas da Quest que foi divulgada hoje. Uma alegria para a campanha do Flávio Bolsonaro. Nós temos hoje, então, o primeiro dia de campanha. Eu estava contando aqui, Felipe, que é o famoso de volta às origens. Essa é a campanha, de fato, do presidente Lula. Ele vai fazer, durante toda a sua campanha, essa história do de volta às origens, mostrar que veio de uma ala trabalhadora, que veio do sindicalismo, vai usar essas imagens da sua campanha de TV e também nas redes sociais. E não é à toa que começou aí o seu primeiro ato de campanha no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, reduto dele enquanto sindicalista. Isso tudo tem a ver, eu disse aqui, com a questão da escala 6x1. O presidente Lula, mesmo que não consiga aprovar esse texto, e não deve aprovar antes das eleições, mesmo com o apoio de Davi Alcolumbre, já colocou no seu plano de governo a aprovação do fim da escala 6x1, o que traz aí uma conversa, uma proximidade com os trabalhadores do nosso país. E aí vem a história do sindicalismo, contando toda a linha do tempo do presidente, apoiando os trabalhadores brasileiros até chegar no fim da escala 6x1. Então é um ativo que o presidente Lula vai usar na sua campanha e deve falar hoje também nesse ato que deve começar já já, viu, Felipe? Não, exatamente. Né? O Lula quer voltar às origens, né? Ou ao menos mostrar ao público, né, aquele Lula que dialoga com o povo, né, dialoga com aquela sua classe de trabalhadores. Né? É bom lembrar que o PT, né, passou os trabalhadores, né? E o trabalhismo está em crise, Neila, no mundo todo, não só no Brasil. Então, quando o Lula quer colocar aquela pauta da alteração da escala 6x1 para 5x2 e quer mostrar, né, que ele ainda dialoga com a classe trabalhadora no Brasil, né, ele quer realmente mostrar que tem, né, importância e leva isso a sério. Né? Mas a gente sabe, né, que as questões são muito mais complexas, né, do que somente o trabalho. Olha a imagem ali do ABC, né, da campanha do Lula, né, lotado, né,
Flávio Bolsonaro também, ao contrário do Lula, está no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E os dois querem mostrar força, querem mostrar realmente que dialogam, né, com a população. Então, realmente, vai ser uma campanha realmente muito dinâmica, Neila, nesse sentido. Estão prestes a começar, a produção está me contando aqui, de acordo com o cronômetro do presidente Lula, 2 minutinhos aí para começar o evento. Expectativa de que mulheres falem, assim como o Gadelha contou aqui. Presidente Lula, a gente fica criticando o Flávio, mas o presidente Lula também sem mulheres na sua chapa. No último governo, derrubou as mulheres que eram ministras para colocar ministros do Centrão. E hoje deve corrigir esse erro, como o Gadelha contou aqui, colocando mulheres para falar nesse primeiro dia de ato inaugural da campanha do presidente Lula. Já vimos ali Simone Tebet e Marina Silva, as indicadas do presidente aí para o Senado, pelo estado de São Paulo. As duas que são outsiders, forasteiras, não são de São Paulo. E ainda assim, com o apoio do presidente Lula, conseguiram, por enquanto, estar em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Senado em São Paulo. Então, mulheres, a gente já vê ali, mulher, a plaquinha mulher, evento que já deve estar começando, e a gente vai ver quem serão essas mulheres que vão falar hoje, para além da Janja, da Marina Silva e da Simone Tebet. Mas fato é que vai ser importante ouvi-las, Felipe. Exatamente, Lira. Quando você pega, por exemplo, também a proporção das mulheres que votam, né, no Lula e no Flávio Bolsonaro, você vê claramente que uma das fraquezas, né, da campanha do Flávio Bolsonaro é exatamente o público feminino. O público feminino, desde o Jair Bolsonaro, né, não encanta, né, com o discurso do bolsonarismo, né? E o Lula é muito forte nesse aspecto, né? Ele tem muita força no público feminino. Quando você pega as duas chapas, Lila, as duas chapas não tem nenhuma mulher, né, na vice-presidência, né? O Flávio Bolsonaro queria, e a campanha do Flávio Bolsonaro queria, né, indicar uma mulher para a vice-presidência, né, mas acabou indicando, né, o Gaspar, porque não tinha, né, e não teve ainda, por conta do afastamento do Centrão à sua candidatura, não teve no nome, né, feminino que pudesse, né, ocupar a vice-presidência. E aí você vê, né, que o Lula, né, apesar de não ter a vice-presidência uma mulher, né, e apesar de ficar em relação ao público feminino somente no discurso, né, quando você pega, por exemplo, o Ministério do Lula em cargos importantes, né, não teria uma mulher, né, só tem homem, né. Mas em São Paulo ele colocou 2 mulheres na sua chapa, no Senado Federal, tanto a Simone Tebet quanto a Marina Silva, né? As duas estão disputando as eleições ao Senado Federal por São Paulo e estão liderando as pesquisas, né? Ou seja, as duas, em relação a São Paulo, a substituição de São Paulo, é uma força feminina que vai ecoar e vai ajudar o Lula realmente a ganhar, né, espaço no público feminino em São Paulo, que é o problema, de fato, da campanha do Flávio Bolsonaro. A gente vai seguir direto lá para o evento do presidente Lula, que está iniciando e já está iniciando, mostrando imagens antigas do presidente Lula, conforme a gente anunciou aqui, antecipamos para vocês. Seguimos lá para o ABC Paulista para acompanhar o evento do presidente Lula. 79, liderou com coragem, acreditou no Brasil e mostrou ao povo que é realizar seus sonhos. E nós seguiremos juntos, porque a gente está pronto para mais. Agora, o filho da dona Lindu, o nosso presidente Luiz Inácio Lula.